Hoje nós vamos falar sobre inteligência espiritual, que é um dos 8 pilares da liderança integrativa. Ter inteligência espiritual significa considerar que além da nossa dimensão física, mental, emocional, social ou relacional, a gente também tem sim uma dimensão espiritual, que é a parte divina que habita cada um de nós. E para falar desse tema, hoje eu trago um pouquinho da filosofia tolteca, que é um povo ancestral que tinha cientistas, artistas, que viveu onde hoje é o sul do México, há muitos e muitos anos, e tem assim um poder muito grande em relação a trazer coisas que fazem sentido nos dias atuais. E esse livro do Dom Miguel Ruiz, ele traz os 4 compromissos da filosofia tolteca, que tem tudo a ver com a essência dos nossos dias. Eu trago uma analogia para o mundo corporativo, então eu apresento esses 4 compromissos de uma maneira um pouco conectada com aquilo que a gente trabalha na liderança. Então, o primeiro dos 4 compromissos é: seja impecável com a sua palavra. O que significa isso nas nossas práticas com os nossos times? O primeiro ponto é trazer sempre a verdade. Hoje é tão comum as pessoas inventarem desculpas, pequenas mentiras, para às vezes lidar com uma situação com um cliente, ou mesmo com uma outra área, ou dentro do próprio time. Mas o que acontece? Quando se inventa uma desculpa, o sistema não está funcionando, o fornecedor não entregou, e deixa-se de trazer a verdade, seja ela qual for, né? Mesmo quando são más notícias, as pessoas que estão em volta, elas percebem. Então, se você faz uma mentirinha aqui, conta uma outra mentira ali, como a pessoa vai saber se é que no momento que você está falando com ela é verdade ou é uma mentira? Então, quando a gente tem o hábito de trazer sempre a verdade, a gente pode inclusive confiar em nós mesmos, na nossa própria palavra, né? Honrando isso. E as relações em volta naturalmente criam um nível de confiança muito mais elevado. E a gente percebe que é muito mais fácil. As pessoas, quando a gente, mesmo dando más notícias, traz algo que elas sentem, né? No campo sutil a gente consegue sentir que é verdade, elas são muito mais receptivas e acolhedoras. Então acaba sendo muito mais efetivo contar verdades, independente de qual forem. E aí a gente entra no outro ponto, né? O líder, ele tem um alto poder de impacto na vida das pessoas. Então as palavras, elas também são poderosas. Então se a gente em algum momento de tensão acaba proferindo palavras de uma maneira agressiva ou palavras que a gente chama malditas, mal colocadas, as pessoas podem acabar perdendo a sua força, se encolhendo, se apequenando, diminuindo o seu potencial de contribuição. E isso é muito triste. Elas acabam, trazendo cada vez menos para o coletivo por medo de sofrerem alguma represária ou de se sentirem mal, né? Então, quando a gente usa a palavra de uma maneira positiva para edificar as pessoas, escolher a palavra apropriada e trazer palavras que expandem as virtudes, as forças e potencializam cada uma das pessoas que trabalham com a gente consegue um time muito mais potente. E aí a gente entra nessa questão de que para que eu cultive na minha liderança esse hábito mesmo de trazer palavras benditas, palavras que desenvolvam, palavras que tragam evolução para as pessoas, eu preciso sempre começar em mim. Então, como eu estou tratando a mim mesmo? Que palavras eu digo ao meu respeito? Ou penso, né? No meu pensamento? Qual é o nível de edificância que o meu pensamento traz sobre mim mesmo? Então, para que a gente possa perceber se a gente está usando esse primeiro princípio, que é seja impecável com a sua palavra, a gente pode reconhecer qual é o nosso nível de amor próprio, de autoconfiança. Se eu tenho um nível de amor próprio e autoconfiança elevado, significa que eu estou tratando a mim mesmo de uma maneira edificante. Se eu estou num nível me sentindo às vezes um sabotador, né, me sentindo abaixo daquilo que se espera, mesmo que eu não represente isso para as pessoas, significa que de alguma maneira eu não estou sendo impecável com a palavra dirigida a mim. E aí entra também a questão da gente saber filtrar. Quando a gente ouve, né, às vezes de um líder, às vezes de um colega, uma palavra muito negativa, nefasta, pesada, a gente precisa fazer esse filtro. Isso é verdade ou não é verdade dentro dessa ótica, né? O que eu acolho que vem do outro como verdadeiro e assumo para mim mesmo? O que talvez eu deixo passar, eu devolvo para essa pessoa no sentido simbólico, né? Eu deixo com ela, talvez isso está no estresse dela, então é problema dela. Então essa capacidade que a sabedoria interna nos traz de filtrar as palavras que a gente acolhe na nossa vida são muito poderosas. E aí a gente entra nos próximos compromissos toltecas. O terceiro, então, é o compromisso de entender que nada deve ser levado para o lado pessoal. Tem até um trechinho aqui do livro que ele traz essa expressão. Nada do que os homens fazem é motivado por você.
é por causa deles mesmos. Ou seja, o que a outra pessoa tem, uma atitude que ela tem, não é movida para você, por você. Isso no primeiro momento pode ser um pouco desalentador, mas quando a gente vai olhar mais a fundo, a gente percebe que é libertador. Ou seja, cada pessoa tem o seu próprio universo, tem suas crenças, tem seus valores, tem suas motivações, as suas experiências, inclusive de dores. Então ela cria uma visão de mundo. E aquilo que faz com que ela haja está muito mais conectado com o universo dela, mental e também a vida interior dela, do que comigo, ou contigo, ou com outra pessoa. Então quando a gente entende isso, a gente consegue se relacionar de uma maneira muito mais leve. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é quando a gente traz esse terceiro ponto, não tire conclusões. O que significa isso? Às vezes a gente presume algo sobre as pessoas, mas aquilo que a gente presume está muito mais ligado ao nosso universo imaginário e mental, ou nossa vida interior, do que a pessoa em si. Então sempre tenha o hábito de fazer perguntas. Pergunte para o seu colaborador quais são os sonhos dele. Porque às vezes você está querendo, por exemplo, dar uma promoção e aquela promoção não faz sentido para aquela pessoa, porque não está alinhada ao que ela quer. Né? Ou pergunte sobre os medos, as preocupações que a pessoa tem. Pergunte realmente como está seu nível de motivação, pergunte o porquê de uma situação ter acontecido e escute abertamente. Escutar o outro significa dar espaço para que o outro traga o seu próprio universo, o seu próprio mundo e nos apresente. E assim a gente consiga ter muito mais clareza, transparência e verdade nas relações. E aí a gente entra no último compromisso, o quarto compromisso tolteca, que ele acaba conectando os anteriores, que é dê sempre o melhor de si. Isso é muito bonito porque, além da gente fazer o nosso melhor a cada momento, ele traz a consciência que o nosso melhor muda de um momento para o outro. Então, se é de manhã e você dormiu super bem, está energizado, é claro que o seu melhor vai ser um nível alto. Mas se de repente você está cansado, ou está gripado, ou está vivendo uma situação difícil na família, alguma doença, alguma coisa assim, o seu melhor daquele dia, ele é naturalmente mais baixo. E tudo bem. Então, quando essa proposta de sempre o seu melhor em qualquer momento, isso inclui abraçar nós mesmos e entender que o nosso melhor está em movimento. E a gente reconhece, se eu dei meu melhor agora e meu melhor for esse, que bom. Se amanhã meu melhor for melhor ainda, ótimo. E assim a gente também se torna mais acolhedor com as outras pessoas, entender que elas não são sempre iguais todos os dias, muito menos em todos os períodos do ano, né? E a gente entende que se a pessoa está dando o seu melhor, ótimo, a gente consegue expandir, apoiar uns aos outros e trazer essa riqueza no sentido de cada um oferecer a cada instante o melhor para o coletivo. Então sugiro que você leia esse livro, ele é super fácil de ler, uma leitura leve, agradável, que traz um pouco mais a fundo nessas questões dos 4 compromissos que a gente trouxe aqui e você possa trazer para o seu dia a dia esse cultivo, né? E trazer essa força da sabedoria interna para as nossas ações práticas, porque a gente consegue sim acessar níveis muito mais poderosos nas pessoas quando a gente entende que cada ser humano que está aqui é também um ser divino. Te convido a curtir esse conteúdo, passar para as pessoas que também veem valor nessa dimensão mais profunda da existência humana e que entende que o trabalho também é um lugar de expansão das pessoas, do indivíduo e assim expansão das nossas riquezas nesse planeta.